Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O tema hoje é Entidade e Espírito. Na Umbanda, é muito comum que se use palavras diferentes como se elas fossem sinônimos. Isso certamente, muitas vezes, causa vários equívocos de interpretação, porque muitas vezes, se usando essas palavras que possuem conceitos distintos, ou seja, conceitos diferentes, se utilizando dessas palavras para se referir a uma mesma coisa, gera-se conflitos. Uma dessas palavras, ou umas dessas palavras que são usadas para identificar determinada coisa, vamos dizer assim, são as palavras entidade e espírito, como se sinônimos fossem. Entretanto, na nossa visão, na nossa doutrina, na tradição à qual nós pertencemos, nós fazemos uma distinção, e eu vou aqui trazê-la para reflexão. Entidade e espírito. Nós diferenciamos essas duas palavras e conceituamos de forma diferentes, porque elas têm conceitos diferentes. Primeiro, entidade. Entidade, para que facilite a compreensão, entidade seria parecido com o que nós conhecemos com instituições ou instituição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na linha de caboclos, nós temos várias entidades, não é? Na Umbanda. Então nós temos, por exemplo, caboclo pena verde, caboclo pena branca, caboclo rompe-mato, caboclo arranca-toco e mais um monte, uma diversidade enorme de nomes. Cada nome desse representa uma entidade que, para simplificar, nós fazemos uma comparação como se fossem instituições. Os espíritos, que é outro conceito, são seres humanos desencarnados que tiveram preparação, passaram por iniciações, graduações e que em algum determinado momento foram, por alguma razão, atraídos, foram agregados a essa entidade ou a essa instituição. Então eu vou dar um exemplo. Na linha dos caboclos, caboclo rompe-mato. Caboclo rompe-mato é uma entidade, uma instituição que tem uma liderança, um espírito que em algum momento da história, algum momento espiritual, ele por uma razão que nós muitas vezes desconhecemos, mas provavelmente e certamente pela sua dedicação, pelo trabalho que ele realizava no plano espiritual e por conter em si o domínio de um mistério e a manifestação de um poder, através da manifestação de um poder, ele recebe esse nome, um nome simbólico de rompe-mato, e ali se funda uma instituição, se funda uma entidade. Com o passar do tempo, essa entidade ela vai agregando espíritos que por questão de simbiose, por atração energética, por questões de habilidades e dons naturais desses espíritos individualizados, vão sendo atraídos para essa entidade, ou seja, para essa instituição rompe-mato. E essas centenas de espíritos, centenas e centenas de espíritos, vão, através ou sob a roupagem daquela entidade, se manifestar e se apresentar nos terreiros. Portanto, todos os espíritos que se manifestam sob aquela roupagem se apresentam com o mesmo nome, as mesmas características muito semelhantes, e exercendo no plano astral, no plano físico, as funções inerentes, ou seja, as funções que são daquela entidade, daquela instituição rompe-mato, por pertencerem ou por possuírem justamente características, habilidades, dons naturais próprios e individuais daquele espírito
e por terem sido iniciados e preparados para atuarem sob aquela roupagem. Vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Imaginem qualquer empresa no nosso plano físico aqui, por exemplo, uma grande empresa de telefonia. Né? Imagine uma grande empresa de telefonia. Essa grande empresa de telefonia, ela tem um nome. E todos os seus funcionários, quando vão se relacionar publicamente, se apresentam sob a roupagem daquela empresa. Ou seja, com o seu uniforme, usando o nome da empresa, porque representam aquela empresa, são prepostos da empresa. Então, naquele momento, quando você está ali diante daquele funcionário, você está diante da empresa, e é a empresa, naquele momento. Por analogia, nós podemos dizer que ocorre o mesmo fenômeno. A entidade é uma instituição representada por centenas e centenas de espíritos. Esses espíritos, por sua vez, quando se manifestam sob a mesma roupagem, o mesmo nome, com características muito semelhantes. O que os diferencia é justamente a sua individualidade, que é inclusive o seu grau de evolução, o seu grau de compreensão e o seu grau de iniciação, o seu grau iniciático naquela entidade, naquela instituição. E isso é o que vai o diferenciar. Porém, o médium jamais saberá qual o grau dessa entidade dentro da instituição, dentro da entidade, qual o grau que aquele espírito ocupa dentro daquela entidade ou dentro daquela instituição. Justamente isso até por questões óbvias, inclusive por questões para evitar a vaidade do próprio médium, não é? De saber qual o grau que aquele espírito que trabalha com ele qual é o grau que aquele espírito detém, possui, dentro daquela instituição, dentro daquela hierarquia. Porque é uma hierarquia, a entidade ela possui uma hierarquia. Então a entidade, o representante maior, né, daquela instituição e todas aquelas centenas de espíritos que se manifestam sob a orientação daquela hierarquia. E que eles têm um comprometimento, segundo a lei de Umbanda, um comprometimento de agirem daquela forma e daquela determinada forma. E isso, inclusive, remete a uma outra questão. São espíritos que abandonam o próprio ego, ou seja, abandonam a sua própria individualidade, assumindo, dentro do trabalho da Umbanda, o nome de uma entidade que não de fato, pertence a ele. Então vamos supor, eu sou o Bruno Stank. Vamos supor, vamos dizer que eu venha a trabalhar, a ser iniciado numa instituição, numa entidade dessa. Então, por exemplo, do seu Rompimato, Caboclo Rompimato, e eu vou trabalhar sob a roupagem do Caboclo Rompimato, sob as orientações e obedecendo a hierarquia Rompimato. Eu não vou me apresentar como Bruno Stank, eu abandono a minha individualidade. E isso é uma demonstração de simplicidade, isso é uma demonstração de perda da vaidade, de não interessa, não importa mais a minha individualidade. Naquele momento, aquele espírito ele representa uma entidade, uma instituição, que tem as suas características próprias, tem a sua razão de existir, por que aquela instituição existe, por que aquela entidade existe, qual é o campo de atuação dela, qual é as especificidades, qual é a especialidade daquela entidade no plano espiritual. E portanto, esses espíritos que atuam e que estão agregados a essa hierarquia, estão agregados justamente porque possuem qualidades, possuem dons naturais, possuem habilidades que os qualificam para atuar sob aquela hierarquia, sob aquela roupagem, sob aquela entidade. Portanto, muitas vezes se vê questionamentos de pessoas, muitas vezes querendo saber assim, eu gostaria de saber a história do seu Rompimato, já que eu estou usando aqui ele como exemplo, Saravá, seu Rompimato. Qual a história do seu Rompimato? Veja, são espíritos diversos atuando naquela entidade, que têm a sua individualidade, porém a abandonam para manifestar sob aquela roupagem.
por mais, se esse espírito quiser, e se ele contar a história, ele estará contando a sua história individual, não da entidade como um todo. Porque naquele momento em que ele vai descrever a história, ele estará descrevendo a sua história. Portanto, essa preocupação de saber qual é a história o máximo que irá acontecer é que você conhecerá a história daquele espírito individualizado que se manifesta sob a roupagem, como eu disse, aproveitando o exemplo que eu estou usando, o seu rompe-mato, daquele espírito. Mas isso não significa que é a história da entidade, porque a entidade é muito maior que o espírito ali manifestado. Inclusive, isso é outra característica de demonstração de humildade, de não vaidade. Porque espíritos que se colocam e se manifestam sob aquela roupagem, mesmo sabendo que eles são menores do que a entidade, do que a instituição. Se gostou do vídeo, dê um like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem o ícone para inscrição no canal. Acompanha, interaja comigo, comente, curta, compartilhe. Vamos tornar a Umbanda um celeiro de pensamentos. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.